Dando continuidade ao encontro de inconscientes que está acontecendo aqui nessa sala, que eu estou achando super interessante, eu gostei muito do Outrar-se. E acho que tem tudo a ver com a nossa mesa, que vai falar de clínica. Então, vejam lá. Maurílio vai falar de dimensões do social na clínica, ou seja, a inclinação para o outro, né? Pedro Laureano vai falar de trauma e fracasso na clínica. E Bárbara Sutti vai falar de reflexões a partir da ideia do trauma como performance. Então, a gente está, né, na clínica, no outrar-se, com relação, né, à preocupação, ao encontro com o outro. Né? É, eu sou a Edna Ribeiro, sou membro aqui associado da SPID, e vamos mediar esse encontro que vai, como início, a gente combina um tempo, para que a gente tenha um tempo de perguntas, né? Então, a gente combinou 15 minutos para cada fala, e as perguntas a gente pede sempre que seja no final de um dia de sábado, né? Que sejam, né, o mais pontuais possível, para a gente poder aproveitar o nosso tempo, né? Viver intensamente esse momento. Então, Maurílio Rossi abre a nossa mesa, é psicólogo psicanalista, com mestrado em teoria psicanalítica pelo FRJ, é membro associado da SPID e membro da comissão de clínica, né? Não por nada o outrar-se e o encontro com o outro. Ele vai falar sobre dimensões do social na clínica. Nesse trabalho, Maurílio reflete sobre diferentes dimensões e perspectivas do social na clínica psicanalítica e suas repercussões na história e nas práticas psicanalíticas. Observa como as respostas dos psicanalistas, desde Freud, aos diversos desafios sociais de seus contextos, ampliaram as bordas da psicanálise. Maurílio ressalta a importância da consideração ambiental no contexto social de cada momento, citando o exemplo do pioneirismo de psicanalistas brasileiros que fizeram muito pela clínica social. Eu vou deixar os nomes para ele trazer como surpresa. Informa que suas respostas aos desafios de seus contextos históricos, suas contribuições teóricas e seus engajamentos sociais muito contribuíram para ampliar as fronteiras da psicanálise. Muito bem-vindo, Maurílio. Obrigado, Edna. Gente, boa noite, né? Nós que estamos aqui desde cedinho, né? Boa noite. Bom, o tema dessa jornada fala de fronteiras, né? Então, vocês percebem que ao longo de várias palestras esse termo voltou aqui sobre várias, digamos assim, várias dimensões de fronteiras. Eu queria pensar nas fronteiras que se alargam na medida em que psicanalistas, em diversos momentos da história da psicanálise, enfrentaram desafios e deram resposta a esses desafios. Então, assim, eu vou dizer que, nas respostas a esses desafios, a psicanálise foi se alargando, as bordas foram ampliando, tá? Então, essa é o teor do que eu vou falar aqui. Bom, esse texto que está aqui, o João já falou de manhã, mas eu vou ler rapidamente e vai ficar aí, porque eu acho que é importante. É a fala de Freud, é um trechinho, claro, no Congresso de Budapeste, em 1918. Estávamos ali ao final da Primeira Guerra Mundial, e um grupo pequeno, tinha uns 40 e poucos psicanalistas, tinha oficiais e tal, enfim, mas a guerra não tinha acabado formalmente. E o Freud leu o discurso, ele falou de manhã, normalmente ele falava livremente, mas ele levou um discurso pronto, então ele tinha essa intencionalidade. E eu vou ler aqui rapidamente. Pode-se prever que em algum momento a consciência da sociedade despertará, advertindo-a de que o pobre deve ter tanto direito à assistência para a sua mente, quanto dispõe agora do auxílio oferecido pela cirurgia a fim de salvar-lhe a vida. E que as neuroses não afetam menos a saúde do povo do que as tuberculoses. E assim como estas, não podem ser deixadas ao impotente cuidado do indivíduo.
Então, serão construídos sanatórios, consultórios que empregarão médicos de formação psicanalítica para que, mediante análise, sejam mantidos capazes de resistência e de realização homens que, de outro modo, se entregariam à bebida, mulheres que ameaçam sucumbir sob a carga de privações, crianças que só têm diante de si a escolha entre a neurose e o embrutecimento. Esses tratamentos serão gratuitos. Pode ser que passe um longo tempo antes que o Estado chegue a compreender como são urgentes esses deveres. As circunstâncias presentes podem adiar mais ainda este momento. Talvez a beneficência privada venha cuidar a criar institutos assim, mas um dia isso terá que ocorrer. Bom, a resposta às crises daquele momento, estamos falando de que crise? Bom, com o final da Primeira Guerra, vou contextualizar da forma mais breve que eu conseguir, o Império Austro-Húngaro se desfez em diversas pequenas repúblicas, uma das quais foi a Áustria, a Hungria, a Tchecoslováquia, diversas. Na Áustria, tinha naquela época 5 milhões de habitantes, dos quais 2 milhões moravam em Viena. Vieram, com o fim da guerra, com todas as repercussões da guerra, vieram para Viena. Então, Viena é uma cidade bastante empobrecida, no sentido de que recebeu um afluxo muito grande. Então, estamos falando deste cenário. E o Freud está dizendo, então, que a psicanálise, se quiser dar conta deste desafio, ela tem que se reinventar. Até então era um grupo que se reunia às quartas-feiras e tal, estavam se formatando ainda digamos assim, as estruturas de ensino e aprendizagem, não tinha formatado. Então, ele propôs a criação das clínicas públicas, tá? Então, a resposta à crise daquele momento foi: vamos criar clínicas públicas. Em 1920, foi criada a de Berlim, em 22 foi criada a de Viena, chamada de ambulatório, e de 20 a 38, então estou pegando esse período entre guerras, foram criadas 10 clínicas dessas em 7 diferentes países do mundo. Essas clínicas tinham como objetivo, primeiro, atender a população, segundo, não menos importante, formar analistas. Por meio dessas clínicas, toda a segunda geração foi formada. Outra coisa importante também é que, no meio dessa formação, instituiu-se, e a gente já falou aqui há pouco, o critério de supervisão, como um dos tripés da formação. Então, assim, eu estou falando que a clínica tinha um objetivo, mas ela atingiu vários objetivos, as clínicas públicas de Freud, tá? Bom, nesse momento, o que a gente tem é que, para esse desenvolvimento das clínicas públicas, eu me baseei numa obra que foi da Anne Danton, Elizabeth Anne Danton. Ela fez a tese de doutorado dela e escreveu todo esse percurso de que foi a criação das clínicas públicas. Tá? Bom, essa é a primeira resposta. No segundo momento, eu vou exemplificar como outros psicanalistas, em outros momentos, deram respostas a desafios e que vieram ampliar, na minha visão, é claro, as fronteiras da psicanálise. Tá? Bom, uma questão que surgiu importante por conta da Primeira Guerra Mundial foi um olhar da psicanálise para os traumas de guerra, para as neuroses de guerra. Até então, a psicanálise era tida como uma coisa quase que marginal. Tinha a psiquiatria e o saber psiquiátrico, tanto que os soldados que voltavam da guerra, muitos vinham com neuroses, com traumas horríveis. Os oficiais pegavam, não, esses caras estão tentando fugir da guerra. Alguns recebiam um tratamento de eletrochoques e tal, choques para voltar para a guerra. E o Freud disse assim, não, esses soldados sofrem, eles precisam ser ouvidos, tá? Os soldados prejudicados pela neurose de guerra precisam ser
mais cuidados do que punidos. Essa era a fala do Freud. E mais ainda, ele dizia assim, olha, todos os neuróticos são simuladores. Simulam sem saber e essa é a sua doença. Interessante, né? Bom, enquanto Viena foi governada por uma social-democracia entre 1919 e 1934, a Áustria, por outro lado, era governada por partidos de extrema-direita, partido cristão. E por conta de Viena ter essa visão, a prefeitura de Viena ter essa visão socio política, né, social-democracia, é que Viena pôde avançar em muitas políticas públicas, construção de moradias. E olha que eu estou falando desde o início que Viena acolheu uma quantidade de gente muito grande. Este período ficou conhecido como Viena Vermelha. Assim como em Berlim era a República de Weimar, que era o governo alemão desse período, Viena ficou conhecido como Viena Vermelha. Por quê? Porque teve um grande avanço da social-democracia. E só por isso foi possível implantar clínicas públicas. Então, de cara, eu estou dizendo assim, olha, para que você tenha atenção social, você tem que ter políticas públicas, tem que ter democracia. A gente vai ver que depois quando Hitler assumiu, ele acabou com as clínicas públicas. Por que acabaram em 1938? Porque entrou a Segunda Guerra e, né? Bom, eu vou, nesse período, logo que terminou a guerra, o Freud percebeu, então, que a gente tem uma crise e a psicanálise precisa se reinventar para poder dar resposta para essa crise. A Elizabeth Ann Danto fala assim, olha, Freud, vou citar, percebeu que os psicanalistas deviam estar preparados. Ele explicou por que, em um momento de luta entre a necessidade humana e as forças socioeconômicas dominantes, os psicanalistas não podiam mais insistir em considerar a neurose do indivíduo como um único locus de intervenção. Socialmente, a intervenção efetiva significava defender os direitos sociais, com o direito à assistência acima de tudo. Os centros ambulatoriais ou a aplicação em massa da nossa terapia ajudariam a restaurar a individualidade e a participação social. Então, você está vendo que o Freud está fazendo um discurso de assim, nós temos que ampliar a nossa capacidade. Então, e as clínicas públicas foram a resposta que ele deu. Bom, esse período de 18 anos foi um período que houve um grande avanço no volume de formações de novos analistas, entendeu? Então, eu vou citar aqui, então teve Berlim, teve Londres, teve Budapeste, várias. Eu vou citar aqui o nome de pessoas que são as que eu anotei, mas deve ter mais, mas os que eu vou citar que trabalharam nessas clínicas. Eric Erickson, Eric Fromm, Karen Horn, Bruno Bentley, Alfred Adler, Melanie Klein, Otto Fenichel, Alice Balint, entre outros. Bom, além disso, nessas clínicas, onde funcionavam também os institutos de formação, havia uma liberdade muito grande para, digamos assim, um avanço teórico, questionamentos e avançar a teoria. Novidades tanto teóricas quanto a introdução de novidades na prática da formação. Bom, eu gostaria de resgatar, dentro dessas inovações, uma foi introduzida, ou foi, digamos assim, veio a ser introduzida pela Karen Horn. Karen Horn fez parte da Policlínica de Berlim até 1932. Em 1932, ela foi para os Estados Unidos com Hans Sachs e ela tinha uma postura, uma visão teórica diferente de Freud. Ela começou a questionar Freud, principalmente em relação ao falocentrismo, Édipo e, marcadamente, a castração. Por que a mulher tem que ser isso? Por que a visão da sexualidade feminina é a partir da sexualidade masculina? Ela começou a questionar e produzir isso.
Bom, como outros, quem questionava, de alguma forma, era colocado de lado, né? A gente tem os exemplos na história. Mas ela, em 37, ela respondeu num texto dela, que achei interessante, e estou trazendo aqui porque isso vai desmembrar no passo seguinte. Ela disse o seguinte, olha, isso é Karen Horner, já em Nova York, já que muitas das minhas interpretações desviam das de Freud, alguns leitores podem se perguntar se o que proponho aqui ainda é psicanálise. A resposta depende do que se considera essencial em psicanálise. Se acredita-se que ela é constituída inteiramente pela soma total das teorias propostas por Freud, então o que eu estou apresentando aqui não é psicanálise. Se, por outro lado, acredita-se que o essencial da psicanálise está em algumas tendências de pensamento que se referem ao papel dos processos inconscientes e os caminhos pelos quais eles encontram expressão e na forma de tratamento terapêutico que faz desses processos virem para a consciência, então o que eu apresento aqui é psicanálise. Então, o que ela está dizendo aqui, se eu tiver que assinar tudo embaixo de tudo que Freud escreveu, o que eu estou dizendo não é psicanálise, mas o estatuto do inconsciente eu estou reafirmando, só que eu estou dizendo que tem muitos caminhos. Bom, ela saiu da Sociedade de Nova York, porque lá mesmo em Nova York ela foi afastada. Então ela criou uma nova sociedade e junto com Harry Stack Sullivan, Margaret Mead, Clara Thompson e Eric Fromm, ela fundou uma associação americana para o avanço da psicanálise. Tá? Isso foi em 41. Só em 2016, a IPA, estou falando de 41 para 2016, a IPA passou a reconhecer esses analistas formados ali como analistas formados pela IPA, autorizá-los, tá? Bom, eu queria agora falar um pouco de 3 exemplos de pessoas que, na minha visão, responderam a, digamos assim, a desafios e que, digamos assim, foram responsáveis também pela ampliação dessas fronteiras que a gente está falando aqui. Eu vou citar os 3, seriam Iracy Doyle, Virginia Bicudo e Hélio Peregrino. Vou tentar falar mais brevemente de cada um, porque o meu tempo aqui está acabando, tá? Bom, antes ainda, só para dizer que, assim como Ferenczi, assim como Reich, assim como o próprio Bicudo, não, com o próprio Pellegrino aqui, eles foram colocados à margem. Por quê? Porque eles estavam justamente na margem, questionando o status quo. Então, assim, ampliar a margem significa algum sacrifício. Ferenczi e o Reich foram tratados como loucos, diagnosticados lá, ditos como loucos. Bom, Iracy Doyle nasceu em 1911 e morreu em 1956. Eu vou dar 2 pontos aqui que ela foi pioneira. Ela defendeu uma tese para acesso à cátedra de psiquiatria na UFRJ, que chamava Universidade do Brasil à época. A tese que ela defendia era contribuição ao estudo da homossexualidade feminina. Ela defendeu essa tese de um caso que ela atendeu nos Estados Unidos e que foi supervisionada pela Clara Thompson. Então, de cara, eu estou dizendo assim, a Iracy Doyle foi muito influenciada pelo pensamento culturalista. Tá? Bom, um outro ponto que eu acho importante falar aqui é que ela, no discurso em que ela abriu os cursos da SPID, que chamava-se Instituto de Medicina Psicológica, não é isso? É isso? Então, esse discurso foi em, acho que 3 de abril de 53, não é isso? 3 de abril de 53. É legal isso, porque essa história que eu estou trazendo aqui, eu queria falar um pouco. Ela trouxe aqui uma diferença, já trazendo lá do estruturalista, entre uma psicanálise ortodoxa, uma psicanálise dos que ela chamava de moderados, e uma psicanálise que ela chamava dos mais
o outro nome que ela deu foi dos moderados e dos liberais. Ela se colocava entre os liberais. Aos ortodoxos, ela dizia assim, olha, eles acreditavam que na teoria da libido, no instinto de morte, no rígido determinismo da vida humana, pautada nas infalíveis vicissitudes instintivas, na predeterminação filogenética, no parricídio obrigatório, ainda que, felizmente, simbólico, na antropofagia do líder e etc. Essa é uma crítica dela a uma psicanálise raiz, né? Que é aquela que Freud defendia. Eu vou pular aqui, por falta de tempo, os moderados e vou falar dos liberais, onde ela se incluiu. A gente chegar aqui ao nosso tempo e falar um pouquinho desse nosso ambiente que a gente está aqui, e a Iracy está aqui olhando a gente aqui. Os liberais, ela dizia assim, olha, eles, os liberais, não seguem propriamente nenhum autor. Aceitam todas as contribuições honestas, realmente baseadas na observação e na experiência, refugando entre tantas especulações que fogem à verdade factual e que cheiram à metapsicologia. Esse é o pluralismo da Iracy Doyle e é um pouco o que a gente percebe aqui na SPID hoje. Bom, eu vou falar correndo da Virginia Bicudo. Eu teria até uma coisa mais interessante para falar, mas sim. Virginia Bicudo é uma psicanalista negra. Nasceu em 1910, morreu em 2003. Psicanalista negra e leiga. Ela não era médica. Então, assim, ela fez sociologia. E como socióloga, ela encontrou o Durval Marcondes e formaram a primeira sociedade paulista da brasileira. Isso. Eu queria citar uma coisa aqui, rapidamente. Aqui eu vou citar Virginia Bicudo. Ela falando assim, olha, eu fui criada dentro de casa. Um detalhe, ela era neta de escravizados, casada com esse neto de escravizados casou com a filha de imigrantes italianos. Então, assim, ela era negra, mas ela tinha essa linhagem. Então, ela fala assim, ó, quando eu era pequena, eu fui criada dentro de casa. Eu era uma criança normal. Quando eu fui para a escola, começaram a me chamar de negrinha. O que é isso? Olha o primeiro trauma aí social, né? Acho que é interessante isso. E ela não entendeu. Ela falou, eu tinha um sofrimento, eu fui fazer sociologia para tentar entender aquilo. Acho que ia ser alguma questão social. Aí ela não deu conta. Aí ela foi para a psicanálise. Na psicanálise, ela foi também chamada de charlatã. Por quê? Porque ela não era médica, ela era uma socióloga. E vou citar aqui rapidamente, é uma questão seguinte, na década de 50, os psiquiatras, que eram psicanalistas, distribuíam assim, colavam assim nos murais da Sociedade de Psicanálise, assim, ó, se és neurótico e queres tornar-se psicótico, procure a doutora Virginia Bicudo. Bom, e ela foi chamada de charlatã, e o que ela fez? Ela foi para Londres, em 55 ela foi para Londres, foi ter aula com o Winnicott, com Melanie Klein, com toda aquela turma fez formação lá. Voltou autorizada por Londres, né? Assumiu a direção do Instituto, a direção de ensino, onde ficou por mais de 10 anos. Mas ela precisou ir para lá. Achei importante trazer isso aqui, né? Então, acho que... E a Virginia Bicudo dizia o seguinte, olha, a realidade social assimilada pela criança passa a constituir parte integrante da personalidade, definindo-se os status e os papéis dentro da estrutura social. Os processos sociais de integração, de mudança e de desintegração refletem-se na vida mental sob a forma de integração psíquica, conflito e distúrbio mental. Ela está dizendo assim, olha, as questões sociais impactam a individualidade. Bom, por último, eu queria falar em duas palavras aqui do Hélio Pellegrino, porque a gente já falou bastante dele aqui hoje, né? Acho importante, assim. Mas o Hélio Pellegrino tem uma fala, assim, em 73 ele abriu aqui
a clínica social de psicanálise. E ele dizia assim, olha, na minha clínica, na minha prática clínica, eu não estou, portanto, a fazer somente ciência. Também discrimino, também excluo, também construo uma prática social de acordo com as hierarquias, divisões, exclusões, crueldades e violências da sociedade a qual eu pertenço. Se em meu consultório de analista não entra nenhum operário, esta ausência define um fato social da mais alta importância. Se, em virtude do preço que cobro, excluo dos benefícios da psicanálise a imensa maioria da população do país, então este ato implacável de exclusão é constitutivo do espaço e do tempo que estruturaram o meu trabalho, que estruturam o meu trabalho. Então, eu queria deixar essa reflexão conosco e trazer para a gente, por final, contei toda essa historinha para vocês daquilo que seria os avanços das nossas fronteiras, das nossas bordas, né, dos nossos limites, para dizer que o Hélio Pellegrino foi excluído da sociedade, ficou 30 anos apagado e agora está sendo paulatinamente, digamos assim, resgatado, né? E aí eu queria deixar com vocês 3 perguntas, que assim, por onde vai a nossa psicanálise? Como é que a gente vai pensar os desafios atuais? Então, são as perguntas que não tem resposta, né? Acho que a gente pode bater um papo aí depois, mas não tem resposta. Mas seriam essas que estão aí, assim. Quais seriam, no nosso contexto social, os desafios para a ampliação das margens da psicanálise? Quais seriam os principais desafios dos psicanalistas contemporâneos, da psicanálise contemporânea? E, por último, qual é a importância de uma clínica social na formação dos psicanalistas hoje? Então, ficamos com essas perguntas e aí, depois que os colegas falarem, a gente conversa um pouco mais. Obrigado. Desculpa aí. Maravilhoso, né? Pesquisa, né? Densa, intensa, muito, muito, muito bom. Obrigada, Maurílio. Extratempo totalmente perdoado. Nosso segundo colaborador participante dessa mesa é o Pedro Laureano Sobrinho. Ele é psicólogo, psicanalista, professor da UF, é formado em psicologia pela PUC-Rio, doutor em psicologia pela PUC-Rio, atende em consultório desde 2007 a partir do referencial psicanalítico, é professor universitário desde 2013 e é editor da revista Tempo Psicanalítico, né? Muito bom saber. Tem alguns artigos publicados, dentre tanto, ele trouxe para esse evento, né, com o título da nossa jornada. Em 2023, ele publicou, em parceria, uma clínica em extensão, a psicanálise da atenção básica. Em 2020, de forma autoral, ele publicou Música e Psicanálise, apontamentos para um debate sobre o sujeito contemporâneo. Ainda em 2020, de forma autoral, ele escreve Patologias Sociais e a Gestão Ideológica do Mal-Estar. O título do trabalho dele é Trauma e Fracasso na Clínica. Fiquei bem curiosa. Tá. O Pedro propõe uma intervenção, uma fala, sobre a questão do trauma e fracasso na clínica a partir da sua prática psicanalítica. É com você, Pedro. Tá. Obrigado, Edna. Boa noite, gente. Tudo bom? Prazer estar aqui na Speed. Um tempo que eu não vinha. Então, parabenizar também os organizadores, né, pela jornada, que foi um sucesso, acompanhei, né, grande parte. E eu vou, assim, trazer algumas inquietações, algumas reflexões para compartilhar com vocês. Mas ter alguma coisa que eu acho que tem também, gostei do que o Maurílio estava trazendo, né? Mas que vem muito da minha prática profissional, né? Como a Edna também estava apresentando, vamos dizer, uma das minhas, vamos dizer, um dos meus ofícios, né, diários, assim, na universidade, é apresentar a psicanálise para uma série de alunos
de graduação, né? Então, assim, concretamente, é isso que eu faço há bastante tempo, né, na universidade, né? Então, e uma das inquietações assim que eu me deparo nesse ensino é alguma coisa assim que tem a ver, quando eu vou transmitir isso para os alunos, né? Que tem a ver assim com uma coisa muito básica que eu gosto sempre de voltar, que é assim e conversar com eles sobre isso, né? Que é o que é esse negócio de inconsciente, né? Existe inconsciente, né? E trazer assim um pouco a questão para esse ponto zero, que é tipo sabemos o que é inconsciente, existe, é sustentável, é uma clínica baseada no inconsciente. Eu acho isso tudo muito sensível e muito difícil, né? E eu vejo como assim, quando a gente começa a estudar psicanálise, quando começa a se interessar e a descobrir, né, existe um certo efeito de apaixonamento, mas eu vejo como assim o manejo dessas categorias e a sustentação dessa hipótese, que eu acho importante assim que se coloque o inconsciente como uma hipótese, né, uma hipótese para o campo da saúde mental, etc., sobre o sujeito, sobre o humano, e como assim sustentá-la de alguma forma, né? Que eu acho que esse é o grande, vamos dizer, desafio nosso como campo, né, de alguma forma, a partir daquilo que o Freud inaugura, né, como estava dizendo, como essa hipótese. Eu digo isso de uma maneira bem primária, assim, bem básica, porque o tema da jornada, né, o que dá o norte da jornada, é de Freud à contemporaneidade, né, fronteiras da psicanálise. Assim, eu acho que foi falado aqui na palestra da mesa anterior, enfim, pela Marta, pela Silvia também, etc., dessa questão da alteridade, né, e por aí vai, mas o que eu queria pontuar, assim, é que, de certa forma, o que a gente vê, né, como uma inquietação muito grande, assim, eu me lembro também de um professor meu na PUC que falava isso, eu achava super interessante. Será que o contemporâneo, né, será que o que a gente está vivendo contemporaneamente em termos de discurso, em termos de laço social, permite a sustentação da ideia de inconsciente, faz com que seja possível a gente trabalhar com essa hipótese? Né? Eu digo isso porque, vamos dizer, existe uma forma de organização do discurso, etc., que trabalha contra isso. Né? Então, quando é que a gente vê uma coisa que a gente trabalha né, em prol disso, né, na clínica, etc., mas quando é que a gente vê o testemunho dessa dimensão inconsciente? Então, Freud vai dizer que o inconsciente é essa dimensão dividida do sujeito. Então, quando é que ele se apresenta para nós de alguma forma? Ele se apresenta para nós quando existe alguma coisa da ordem do fracasso. Alguma coisa da ordem do fracasso da construção egóica. Né? As defesas do ego, de alguma maneira, elas fracassam e alguma coisa que retorna nessa dimensão do inconsciente através de atos falhos, através de xistes, através de, enfim, de lapsos, através dos sonhos, etc. Né? Mas uma coisa que eu acho assim, importante, assim, e estou querendo compartilhar como inquietação mesmo, como a gente vê assim, no sujeito contemporâneo uma certa dificuldade, né, e uma certa assim, dificuldade que existe de orientar as análises, orientar o tratamento nessa direção do inconsciente. Né? E como assim, existe um manejo, né, toda uma questão que parece andar na direção contrária de que isso possa aparecer, isso possa dar uma orientação de alguma forma para o tratamento. Então, assim, quando a gente vai falar nessa hipótese, isso é uma coisa que eu assim, acho que, primeiramente, assim, seria importante salientar como é difícil sustentá-la. Né? E quais são as implicações dessa hipótese? Eu acho que isso é importante também, assim, em termos de como é que você sustenta para o campo, aí falando sobre essa questão das fronteiras, né, da psicanálise. E como é importante também, até da minha experiência na universidade, né, experiência de supervisão no SPA, né, nos serviços de psicologia, etc. Mas como essa hipótese ela é capaz, de alguma forma, de desnormatizar, né, e de trabalhar uma espécie de subversão de um campo que se expande, né, e que, de alguma maneira, entra nos serviços de saúde mental. Né? A gente está vendo hoje em dia assim, de uma maneira muito impactante, assim, muito frequente, assim, a psicanálise como uma ferramenta importante no serviço de saúde mental, no próprio campo da saúde mental.
e como assim ela trabalha na direção contrária de uma certa normatização que é feita pelo discurso contemporâneo, né? Então, assim, uma coisa que eu acho sempre interessante de retornar para esse básico, assim, do né, o que faz com que nós sejamos, de alguma maneira, assim, testemunhos dessa hipótese do inconsciente, né? E como isso tem um papel, né, nesse sentido de subversão e de trazer para um campo mais amplo, né, do que o campo estrito da psicanálise, né, do campo da clínica, podendo se espraiar para essa dimensão da saúde mental, né, e para dialogar com a sociedade de uma forma geral. Né, eu digo isso assim porque o que a gente vê na clínica, né, o que a gente vê assim nas supervisões, né, e por aí vai, vamos dizer, é uma certa dificuldade que existe, e eu vejo isso assim em vários alunos, já no relato assim de quem está começando na clínica, é, de quem está entrando nesse campo, né, e como sustentar essa orientação, né, de alguma forma, uma dificuldade, né, de fazer o manejo da clínica. Acho que foi falado sobre isso na palestra, né, na mesa anterior também, mas de fazer com que o manejo clínico se oriente por essa hipótese e que você consiga sustentar de fato uma análise, né? Como isso é uma coisa que nos convoca de alguma maneira como campo, né, contemporaneamente, como é que você sustenta um tratamento como um tratamento orientado pelo inconsciente, né? Porque, assim, eu me lembro até de uma palestra que eu vi uma vez, acho que foi do Gilson Lianini até, e ele falando assim, que é um psicanalista, né, contemporâneo bem interessante e tal, trabalhando na FMG, mas dele falando assim que se ele atende não sei quantos pacientes por dia, se ele consegue flagrar uma manifestação do inconsciente, né, 2 ou 3 vezes, né? Eu acho que ele está fazendo uma espécie de caricatura, tá assim, falando desse jeito, mas ele consegue flagrar uma manifestação do inconsciente 2 ou 3 vezes ali no dia a dia, né? Num dia de trabalho, por exemplo, assim, ele já fica muito feliz, né? Ele já fica assim, já considera uma espécie de êxito, né? Então, eu queria trazer essa inquietação, porque isso tem aparecido assim, nos lugares em que eu transito, trabalho, na minha clínica também, etc. Mas como assim sustentar essa hipótese do inconsciente contemporaneamente, para dialogar com o tema da jornada, né? É um desafio, de fato. E esse desafio, óbvio que ele tem vários nomes, ele responde por vários efeitos teóricos assim que a gente pode pensar. O Freud, né, se dedicou a pensar quais são assim as consequências teóricas desse desafio, né? Falando, por exemplo, em resistência, né? E a resistência, a gente sabe, assim, uma resistência sempre do ego, do mecanismo de defesa do ego. Mas como assim esse desafio contemporaneamente ele se apresenta assim nas análises em termos de análises que vamos dizer não vão pela via laborativa, né? Pacientes que a reação terapêutica é negativa, embora ela seja parte do tratamento, claro, também, mas vamos dizer abandonos, análises que de alguma maneira ficam na fronteira da terapia. Isso é outra coisa que eu acho importante, assim, talvez como elemento de reflexão, assim, né? Eu me lembro de um aluno contando de uma experiência assim no SPA, de uma universidade que eu estava supervisionando, né? E ele contando super empolgado, assim, chegou super identificado com a psicanálise e tudo mais, assim, chegou querendo atender, né, o primeiro paciente, etc. E o paciente chega assim para ele e fala: olha, eu tenho toque, eu tenho TDAH, chega com uma lista de sintomas, assim, né, sintomas do DSM, né? E esse aluno vira e fala assim: olha, não, aqui a gente não trabalha com isso, aqui né, é uma clínica de psicanálise e tal. O que acontece com o que o paciente faz? Vai embora, você da mesma hora. Então, assim, isso é uma vinhetinha para ilustrar. Assim, eu lembro que é um aluno muito querido meu, inclusive, até hoje e tal. E ele fica super decepcionado, fica mal, e, meu Deus. Estava ali, né? Enfim, super, assim, querendo causar de alguma forma, e causado pela psicanálise e tal. Então, assim, isso é uma vinhetinha para ilustrar, porque eu acho que esse manejo dessa fronteira assim, entre o que chega como demanda, a gente pode pensar na clínica nesses termos da demanda, da transferência, etc., mas o que chega como demanda do paciente em termos
por exemplo, terapêuticos, né? E como é que a gente vai escutar essa demanda e, de alguma forma, não consentir nela. Não se trata de usar as categorias do DSM, por exemplo, a gente sabe disso, né? A psicanálise trabalha com outro referencial, né? Com o referencial do sujeito, e, enfim, com outro tipo de discurso e tudo mais. Não se trata de fazer isso, mas, ao mesmo tempo, também não se trata de fazer, dar o exemplo desse aluno, né? Porque é quase uma cena prototípica, que eu vejo isso acontecendo várias vezes, assim, né? E, vamos dizer, como é que você pega isso que vem, né, do discurso social corrente? Porque, assim, o que a gente está se confrontando, e eu estou compartilhando isso mesmo, né, para a gente, enfim, falar sobre, o que a gente se confronta também na clínica, de alguma forma, é o discurso corrente, né? O paciente que chega com, vamos dizer, uma demanda terapêutica, né? Chega com uma demanda de... Isso eu acho que, enfim, o Freud já se confrontava com isso na época dele, né, para falar né, de Freud da contemporaneidade. Uma demanda terapêutica, uma demanda de alivia meu sintoma, alivia minha angústia, alivia meu mal-estar. E essa demanda é legítima, né? Assim, cá entre nós, né? Essa demanda é assim, absolutamente... não se trata de, vamos dizer, a ideia de que a gente não atende à demanda, não se trata ah, de enfim, de inferiorizar a demanda, nada disso, né? Mas se trata de escutar de outro lugar, né? De poder escutar de outro lugar. Agora, o manejo disso, não sei, uma coisa que realmente, assim, em termos de compartilhar dessa experiência, o manejo disso está cada vez mais rarefeito, no sentido de que tensionar essa demanda está levando a reações em termos de resistência, em termos de não engajamento no tratamento, etc. Eu acho que isso tem sido corrente, assim, na dimensão. Não estou para falar uma coisa assim, óbvio que o nosso papel é sustentar a ideia de inconsciente na clínica, mas eu queria trazer essa dimensão dessa também, assim, dificuldade, né? Que é bem contemporâneo, né? Uma dificuldade, eu acho que a gente estava falando sobre isso aqui na mesa anterior também, de alguma forma, né? É, enfim, e que se expressa das mais variadas maneiras, como resistência, como atuação, como e por aí vai, abandono de tratamento, né, e coisas desse tipo. Então, assim, eu acho que esse contemporâneo, fiquei pensando nessa questão do contemporâneo que está como título da jornada, né, etc., né? Mas esse contemporâneo, ele bate na nossa porta em cada tratamento, em cada atendimento, né? E a gente, assim, é convocado para fazer uma espécie de parceria com o analisante, né, com o analisando, é convocado para fazer essa espécie de parceria e, de alguma forma, assim, tendo para oferecer essa peste, vamos dizer assim, do discurso analítico, como Freud dizia, né, da psicanálise, mas, ao mesmo tempo, precisando manejar, né? E o termo manejo realmente assim, é um termo que nos afeta, né? Que nos diz respeito, de certa forma, né? Porque, de fato, tendo que operar alguma coisa que é da ordem de um convite para que o analisante entre nesse outro registro, entre nessa outra forma discursiva. Isso, óbvio que isso dá muito pano para manga, eu estou falando assim, eu vejo como isso se apresenta enfim, nas instituições onde eu trabalho, na UF, no SPA, junto com os alunos, junto com as equipes, os projetos de pesquisa, enfim, a gente também fala sobre isso de alguma forma. Mas como assim, nesse sentido, assim, né, existem várias questões que eu acho que são importantes assim, de serem pensadas, inclusive assim, como contribuição de alguma forma, assim, eu acho que essa fronteira que eu acho importante assim, pensar de que forma a gente vai tratar ela, e não simplesmente apresentar como uma fronteira de oposição entre análise e terapia. Isso é uma coisa que eu acho assim, também importante. A análise não é terapia, no sentido estrito, não tem a ver com ego, não tem a ver com eliminação de sintoma. A psicanálise não trata de eliminação de sintoma, trata de escutar o sintoma, né, pelo contrário. Mas, ao mesmo tempo, de alguma forma, essa demanda terapêutica, se a gente simplesmente... E eu acho que isso tem muito a ver com essa reformulação também da posição do analista, de alguma forma, né, que está sendo colocada contemporaneamente. Que se a gente simplesmente recusa esse lugar terapêutico, muitas vezes, que o paciente coloca a gente, as transferências não ocorrem, de alguma forma. A transferência não vai ocorrer. Então, assim, de alguma maneira, essa promessa terapêutica tem que ser
tem que aparecer, né? Ela tem que ter espaço dentro da clínica de alguma forma, né? E eu digo isso porque eu vejo muito assim nesses espaços de supervisão, uma coisa das coisas que eu estava querendo compartilhar, como e pessoas assim, praticantes assim, jovens analistas muito causados pela questão, né? Enfim, e que chegam falando, mas como é que sustenta a psicanálise aqui? É psicanálise que eu estou fazendo? Eles se perguntam isso toda hora, né? Eu me pergunto toda hora, é psicanálise de fato isso aqui que eu estou fazendo? Acho que a gente se pergunta isso dentro do campo, né? Desde o Freud se pergunta, enfim. Então, acho era basicamente isso. Assim, são questões relacionadas a essa dimensão assim de como sustentar. Eu me lembro assim, até fazer uma espécie de homenagem a esse professor que dizia assim, né, que era um professor meu que eu tive na PUC, que era um grande psicanalista e tal, e dizia assim, mas vocês têm certeza que esse negócio de inconsciente existe? Né? Será que onde é que está? Né? Como é que a gente maneja? Como é que a gente opera? E eu acho interessante manter essa posição, sabe, assim, de neófito, assim, sabemos, né? Assim, até a nossa matéria-prima é não saber, né, na clínica, de certa forma. Então, assim, é basicamente isso que eu queria compartilhar, uma coisa bem breve, assim. Não sei se relaciona muito com o que o Maurício estava dizendo, mas vamos lá, depois a gente conversa. Obrigada, Pedro. Muito obrigada pelas suas contribuições. E, finalizando, nós vamos ouvir o que a Bárbara Sutti Ribeiro de Brito tem a nos apresentar. Bárbara é atriz, cantora, teatróloga e psicanalista. É bacharel em Estética e Teoria do Teatro pela Unirio, mestranda em Artes e Cultura Contemporânea na UERJ e membro associado da SPID. No teatro, protagonizou musicais como Torto Arado, um musical, Romeu e Julieta ao som de Marisa Monte, Umbella, A Origem das Chuvas, e a série Vozes Negras, A Força do Canto Feminino, entre outros. No audiovisual, esteve recentemente no elenco da novela Amor Perfeito e A Sogra que Te Pariu. Netflix. Achei muito interessante. Bárbara vem se dedicando continuadamente à pesquisa artística de possibilidades discursivas e poéticas a partir do inconsciente em diferentes linguagens e que, até o momento, originou o álbum Calor, com 10 faixas autorais, a videoinstalação Corpo e Pos. Corbo. Obrigada. O texto inédito A Mão de Deus e Estilhaço, um não diálogo perto do fim, que foi publicado pela revista Ensaios. O título do trabalho dela é Reflexões a partir da ideia do trauma como performance. Ainda lembrando a mesa anterior das professoras, né? O outra-se, né? O encontro, né? Muito. A partir da aproximação entre os conceitos de trauma e performance, Bárbara busca investigar um duplo movimento. Por um lado, a performance de longa duração imposta pelo trauma, como proposto por Diana Taylor. Por outro, como o trauma pode ter um papel basilar para a criação artística, especialmente aquelas que têm o corpo do performe como campo de forças. Essas observações parecem úteis para repensar os conceitos de sublimação e sintoma em um contexto artístico contemporâneo. Bem-vindo. Eu estou microfonada, obrigada. Bom, gente, boa noite. Muito feliz de partilhar essas reflexões com vocês. Vou ser breve pelo tempo da fala. Na verdade, o que eu vou partilhar hoje são os primeiros achados da minha pesquisa de mestrado, que vem sendo desenvolvida no Instituto de Artes da UERJ, com o apoio da CAPES, acho importante dizer. E no início eu entrei no mestrado com a ideia, por ser psicanalista e atriz, de pesquisar como o corpo está na criação do performer, do ator, né? Essa sensação de que tem alguma coisa que me cria, que se cria em mim, e que está além da linguagem, né? Então, como criar linguagens artísticas ou se colocar em linguagens artísticas, tendo o meu próprio corpo como obra ou como massa de modelar para que alguma coisa possa aparecer. Essa era a minha ideia, a minha pergunta. E logo de cara eu me deparei com esse texto da Diana Taylor chamado O Trauma como Performance de Longa Duração.
e o título me fez pensar, opa, acho que isso está aí na borda da linguagem que eu estou querendo entender, ou enfim, mergulhar. É um texto muito bonito, um ensaio curto, em que ela vai descrever uma experiência de visita guiada num espaço num campo de tortura, né, da ditadura Pinochet no Chile, e a pessoa que guia essa visita é justamente um sobrevivente, o Pedro da Mata, que foi torturado nesse espaço e volta a esse espaço semanalmente, ou mais de uma vez por semana, para então estar à frente dessas visitas guiadas, né? Então, ela fala de uma forma muito sensível, muito em primeira pessoa desse encontro, né? Em nenhum momento ela faz menções à psicanálise especificamente, mas é possível ver ali, pelo que ela relata, né, dessa experiência com o Pedro, clivagem, repetição, dissociação, conversão, enfim, a gente poderia tecer aí um campo teórico grande para falar sobre essa experiência dela, né? E ela coloca algumas questões aproximando a ideia de trauma e performance, né? A primeira seria: o nunca pela primeira vez do trauma é o mesmo nunca pela primeira vez da performance? E aí acho importante dizer que o Richard Schechner, que é um teórico que pesquisa performance, né, ele vai falar que a performance é da segunda à enésima vez, né? A performance, ela é sempre uma reiteração de um comportamento dentro de um sistema de convenções, né? Se a gente pega, por exemplo, o ritual, que é um exemplo de performance, é alguma coisa que você consegue convencionar, né, e saber mais ou menos para onde vai e tal. Então é sempre da segunda até a enésima vez. E ela faz essa aproximação com a repetição também traumática, né? A segunda pergunta que ela coloca é: o que essa apresentação do Pedro da Mata, esse sobrevivente traumatizado, né, nesse espaço, gera em mim? O que esse afeto gera em mim? E por que ele precisa de um público para esse afeto dele, né? Assim, então, isso seria real? Isso seria uma apresentação artificial? Quando ele se emociona, quando ele treme, quando ele tem sintomas, ele está tentando produzir algum tipo de efeito em mim? Há uma certa teatralidade? É uma performance, né? Isso que ele está apresentando. E aí ela fica pensando um pouco nessas questões. E o terceiro ponto assim que ela traz é que ele foi deixado como um sobrevivente justamente para ser um lembrete aos opositores políticos ali da época do que aconteceria caso eles continuassem se opondo ao regime ditatorial. Então, quando ele escreve sobre o que ele viveu, quando ele faz essas visitas, ele se impõe como sujeito, né? Ele diz: eu sobrevivi. Mas essa sobrevivência dele também coloca ele como objeto na medida em que ele lembra o que o discurso fez. Então, o corpo dele está ali o tempo todo como esse campo de forças, né? Enfim, não vou entrar tanto nas questões, nos pormenores do texto, mas acho importante dizer o que eu estou entendendo como performance, né? Performance é um conceito gigantesco, guarda-chuva, que foi estudado por linguistas, antropólogos, artistas, enfim, desde rituais até um jogo de futebol, até uma pessoa morrendo depois de um bombardeio, tudo pode ser estudado como performance, né? Mas quando a gente entra na ideia de performance arte, né, a arte da performance, ou seja, a performance artística, a gente está falando sobre comportamentos reiterados, sobre o corpo como um campo de forças principal. Então, a performance ela sempre vai estar colocando o estatuto do corpo em jogo, seja pela ausência do corpo, pela presença do corpo, pelos usos que se faz do corpo na performance. O corpo sempre ele é um protagonismo, assim, tem um protagonismo. E coloca a questão da processualidade do enquadramento, né? Então, um recorte que se faz na realidade, que se pode enquadrar e que apresenta um processo, né? Dá a ver um processo. Enfim, existem outras formas de se entender a performance do desempenho empresarial, esportivo, né? Enfim, a performance impõe problemas até de tradução, né? Performance é um estrangeirismo e existe no campo do estudo da performance até questões se seria o performance ou a performance, e a partir daí vão surgindo vários outros conceitos, como performativo, do Austin, a performatividade de gênero, da Butler, então de raça, que aí já é um outro desdobramento. Enfim, é um campo realmente que não se esgota.
O que me interessa aqui é pensar que existem performances artísticas que são chamadas de duracionais, como a Taylor está colocando aqui, né? Então, o trauma impõe uma performance que se estende ao longo do tempo, pode durar uma vida inteira, né? Esse sintoma traumático como uma performance que o indivíduo vai ficar uma vida inteira levando à frente. E existem performances extremas e masoquistas, em que o artista se coloca em situações, de fato, extremas, né? De autoflagelo, de botar o corpo no fogo, com vidro, enfim, de levar tiros, de morrer no meio de uma performance, enfim. São formas de arte que estão enquadradas em nomes, enfim, e que hoje em dia fazem parte até do circuito convencional, em alguma medida. A performance, ela impõe um certo embaçamento do que é real, né? Quando a gente começa a estudar performance, tem um exemplo muito clássico, que você está no metrô, um casal entra, se estapeia, briga, grita, a mulher é puxada pelos cabelos, saem do vagão, e você fica, o que foi isso? Meu Deus, será que eu vou ajudar? E era uma performance. Então tem esse jogo com uma certa realidade psíquica, o que é real, e ao mesmo tempo tudo é real, porque se eu estou vendo alguém sangrar, isso não é uma ilusão, eu estou vendo sangue de verdade, né? Então, o tempo todo está nessa fronteira, e acho que até por isso que eu decidi trazer um pouco para cá. Enfim, eu fiquei tentando pesquisar, a partir desse texto da Diana Taylor, como essa iniciativa dela se inseria no contexto contemporâneo de pensamento da arte, né? E aí eu fui chegando em outros autores. O Hal Foster, ele tem, que é um crítico da arte bastante importante, ele tem um livro chamado Retorno do Real, em que ele vai falar que a arte contemporânea é um espaço de emergência do traumático, de retorno do real, e falando principalmente com Lacan, assim, mas, enfim, ele enxerga que o contemporâneo é um espaço de retorno do real. E aí, para além dele, o Didi Uberman, que talvez seja mais conhecido aqui da gente, né? Ele tem uma série de escritos basicamente sobre trauma. Ele tem um texto muito bonito chamado Cascas, que é a visita dele a Auschwitz, e aí ele pega cascas de uma árvore e as fotos que ele produz nessa visita. Então, tem muitas relações que eu acabei vendo com essa outra visita da Diana Taylor, né? Dessas experiências de visitar esses espaços que guardam uma memória do trauma. E aí tem dois textos dele que me interessam muito para pensar essa relação do trauma e da performance, que são A Invenção da Histeria, em que ele vai falar que essa iconografia produzida, né, em torno da questão das histéricas, as aulas do Charcot com aquelas apresentações do corpo histérico, tudo isso é um capítulo da história da arte, isso é performance, né? E a performance trabalha muito com a ideia de arquivo, o que o arquivo performa. Então, todas essas fotos, quando elas são reacessadas, elas seguem performando algo sobre o que é um feminino, sobre o que é o corpo feminino, sobre o que se pode fazer com uma mulher, sobre, enfim. Ele vai fazer uma relação entre sintoma, imagem e histeria, arte, né? E é a partir dessa ideia do sintoma como imagem que ele vai dizer, não, então a histeria faz parte da história da arte, é um capítulo da história da arte. E no Ar de a Imagem, que é um outro livro dele, ele vai ter um trecho em que ele fala sobre sintoma e sublimação. E aí ele relança a questão da sublimação nesse contexto contemporâneo, né? O que é a sublimação hoje? Assim, não há um texto específico do Freud sobre sublimação, tem várias conceituações que ele faz ao longo da obra, né, sobre o que seria esse conceito, mas o que é hoje com essas outras produções, essa outra compreensão do que é a arte, né? A sublimação, o que poderia ser? E aí ele até faz uma menção a Klein, na verdade, de como o jogo na psicanálise não deixa de ser uma forma artística. A gente poderia entender a performance, a psicanálise como uma performance, né? O desenho na psicanálise como arte. Não é porque está sendo feito num contexto clínico que deixe de ser artístico, que tenha menos valor, né? Isso também a doutora Anísia da Silveira já nos mostrou, né? Enfim, até agora eu falei desses usos extremos do corpo, né? E do sintoma, de fato. Queria trazer a Grada Quilomba, que é uma outra interlocutora bastante importante nessa pesquisa e que vai trabalhar no livro dela, né? A ideia da racialização do racismo como uma experiência traumática, né? E um trauma que acontece no dia a dia de forma rotineira, né? A partir de significantes que se repetem, de comportamentos convencionados e tal. E aí a gente poderia pensar uma autoplastia relacionada a essa tentativa de embranquecimento, né? Como uma resposta ao trauma. A gente, e
como uma performance, a gente poderia pensar a performance no sentido de um desempenho, né? De você ter que ser melhor, ter que justificar a sua presença a partir da excelência ou da idealização, desidealização, como ela trabalha no livro e tal. Mas eu queria trazer aqui uma coisa que me interessa muito do trabalho da Grada, e aí não só como psicanalista, mas também como artista, que é o pensamento sobre o espaço público, o que a gente faz do espaço público, né? Ela fala que nas nossas praças, assim, é muito comum a gente ver essas grandes embarcações, né, que marcam momentos heróicos da nossa história, grandes desbravamentos, descobertas, esses homens que têm que ser celebrados, né, e como isso retraumatiza, né, como essa arte opera como o trauma da cultura, né, no fim das contas, marcando aí, fazendo uma performance que põe em jogo o corpo no sentido de quais corpos podem circular nesses espaços, né? Essas obras de arte, esses monumentos, performando desmentido cultural. E eu acho muito interessante quando a gente começa a perceber o trauma como performance, não apenas pela via do sintoma, mas pela via dessas performances que produzem trauma, né? Assim, e aí ela vai fazer o Barco, que é uma grande instalação, que eu estava em Inhotim, não sei se ainda está, mas para pensar essa outra grande embarcação, que não é tida como tão gloriosa, mas que carregava corpos, e por que isso não é lembrado? Por que isso não está nas praças? Por que a gente está repetindo uma outra memória e não está percebendo que há um sintoma também nessa repetição, né, nessa arte convencional, acadêmica, também há sintoma aí. Eu acho interessante porque eu fui à Holanda e fui num museu e tinha uma obra que era uma mulher negra sendo estuprada por 3 homens. E ela era, assim, totalmente animalizada, estava pelada, desesperada, e os homens rindo. E eu fiquei tão chocada com aquela imagem. E eu via que crianças passavam, e os pais, e todo mundo numa certa normalidade. E eu, assim, totalmente paralisada diante daquela imagem, daquela obra de arte. E aí eu fui procurar o título e era alguma coisa assim: 3 jovens se divertem. E eu fiquei assim, mas peraí, o que é isso que a gente está vendo, né? Então perceber como a arte é sintomática também, não apenas né, no uso extremo do corpo, no autoflagelo, que pode estar na arte contemporânea, mas desde sempre, né? E como certos sintomas foram muito normalizados, talvez até valorizados culturalmente, né? Então, enfim, é o início de uma pesquisa que foi para outros lugares, virou uma pesquisa prático-teórica, mas que me abriu algumas perguntas, assim. O que seria uma arte da reapresentação mais do que da representação, né? O que seria uma arte sintomática? É possível uma arte que não seja sintomática? Seria possível pensar a arte contemporânea como uma arte neocatártica, no sentido proposto por Ferenczi? Ainda mais pensando que o teatro ocidental, né, fundado, entre aspas, na Grécia, era uma arte catártica, então a gente poderia pensar a performance como uma arte do sentir com, da neocatarse, né, da emergência de alguma coisa que aparece pela via do corpo, e acolher isso, né, e de que formas isso poderia ser acolhido. É possível pensar a arte como uma passagem ao ato? É possível pensar a arte como um sintoma? Enfim, eu trago essas reflexões não no sentido de patologizar os artistas, pelo contrário, inclusive, assim, essas patografias, né, do porque o artista fez isso porque ele sofreu um trauma na infância, eu acho que isso não nos interessa. A gente acaba chegando no sentido primeiro da obra e a gente não está nem muito preocupado mais com transmitir uma mensagem, eu acho que é esse ponto do sentir com, né? Mas justamente eu percebo que há um discurso corrente de não, isso é loucura, isso não é arte. Não, isso até meu filho faria, isso não é arte. E por que um louco não pode fazer arte? Por que uma criança não pode fazer arte? Por que a arte não pode expressar um sintoma e isso ser válido e ter um espaço, enfim? Acho que isso interessa a psicanálise, porque estamos todos aqui num exercício sensível, né? E num exercício de compreensão, de elaboração de discursos, né? Para além de uma ideia normatizante de cura, né? De encontrar o normal, o ideal, mas de possíveis reinvenções de si, enfim. E a galera aqui um pouco
Mas é isso, então eu queria trazer essas perguntas e vou ficar muito feliz de ouvi-los, porque é a primeira vez que eu posso partilhar isso num ambiente de fato psicanalítico, né, fora do campo artístico, digamos assim.